eu quero compartilhar uma palavra com o seguinte tema: 4 níveis do testemunho cristão. 4 níveis do testemunho cristão. Você deixa a sua Bíblia aberta aí, daqui a pouquinho a gente já vai olhar todos os textos, e para quem está em casa também vai poder acompanhar na tela. Eu não sei se você gosta de assistir série, programa, filme que tem investigação, mas uma das coisas fundamentais na defesa de um acusado são as testemunhas, não é verdade? Então, acontece um fato, um problema num local de trabalho, aí o patrão é chamado, as pessoas envolvidas são chamadas, as pessoas que trabalham com a pessoa envolvida é chamada para quê? Para testemunhar, para dar o seu depoimento, o seu relato, para contar o que viu, para falar daquilo que presenciou. Disso se trata um testemunho, disso se trata uma testemunha. E esse texto está imerso nesse contexto, porque Jesus acabou de curar um paralítico, só que Jesus não respeitava o sábado na cabeça dos fariseus. Se ele via alguém precisando de ajuda, ele ajudava, não importa se era segunda-feira, se era sábado, se era domingo. O amor de Jesus pelos necessitados era maior do que a religiosidade dos fariseus. E agora os fariseus o estão acusando, a ponto de querer matá-lo, estão se levantando contra ele. E Jesus está então num debate com os fariseus, apresentando sua defesa. E nessa defesa de Jesus, diante dos religiosos, falando do porquê eles precisavam acreditar em Jesus, Jesus vai apresentar as testemunhas que vão corroborar com aquilo que ele está falando, que vão assinar embaixo com aquilo que ele está fazendo. E a primeira testemunha, eu vou chamar de o primeiro nível do testemunho cristão, e vai servir não só para o que Jesus viveu aqui, mas vai servir para a nossa vida também, para as nossas relações e para tudo que a gente vive, são os outros. Os outros. Esse é o primeiro nível do testemunho cristão. Os outros. Olha o que João 5,32 diz. Os textos eu vou ler na NVI aqui, vai estar passando na tela. Há outro, ele diz, que testemunha em meu favor. E sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Ele testemunhou da verdade. Existe um ditado popular muito perigoso, que eu já vi, infelizmente, muito cristão falar. Falem bem ou falem mal, falem de mim. Já ouviu isso? Não vou perguntar se você já falou isso. Mas muita gente fala, fale bem ou fale mal, fale de mim. Eu quero dizer para você que isso serve para um artista que está em decadência. Você já viu um artista falar uma besteira só para aparecer na mídia? Você já viu um artista criar um acontecimento só para ser notado? A gente tem visto tanta coisa. Tempos atrás aí, uma moça se disse violentada sexualmente por um famoso, só para ser matéria de jornal e de revista, e acabou conseguindo, né? Olha o absurdo, aonde vai as pessoas, e muita gente acha, não, o importante é que estão falando de mim, mas isso não se aplica à vida cristã, porque o testemunho dos outros, o testemunho da comunidade, o que as pessoas estão falando, é significativo também para a nossa vida. E eu vou te mostrar isso na palavra. Quando surgiu um problema no começo da igreja,
e com a distribuição de cesta básica, imagina você que tinha um grupo de pessoas que estava recebendo assistência social da igreja e um outro grupo estava sendo privada dessa assistência. E daí o problema chegou para os apóstolos, para Pedro. Pedro falou, eu não vou ficar gastando tempo com quem está recebendo arroz e feijão, pelo amor de Deus. Vocês escolham entre vocês aí um grupo de pessoas que vai resolver isso, eu vou cuidar da oração e da palavra. Aqui é a instituição dos diáconos. Diácono não é quem recebe as pessoas na porta da entrada da igreja, falando, passa álcool gel, por favor. Antes era o que recebia com abraço, né? Por enquanto é o que sova álcool gel, por favor. E tal, e vai. Não, diácono era responsável justamente por essa distribuição de alimento no início da igreja, num tempo onde não existia assistência governamental, nada. As viúvas, pessoas ficavam completamente desamparadas e a igreja cuidava. Olha o que Atos 6,3 vai nos mostrar. Palavras de Pedro, ele vai apresentar a condição para ser diácono. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. A primeira condição é o que, gente? O que é que diz aí? Boa reputação. Boa reputação. Daí ele vai continuar. Cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Olha só que Pedro coloca a boa reputação antes de uma vida espiritual saudável e de sabedoria. Que Pedro está dizendo é o seguinte, quem nós vamos colocar nesse cargo na igreja precisa ser respeitado pelos outros. Precisa ter uma reputação boa, precisa ser bem falado. A gente sabe que João Batista não aliviava para ninguém. Quando as pessoas iam ouvir a mensagem de João Batista, ele chegava para os fariseus, ele chamava de sepulcro caiado, chamava de raça de víbora. Herodes, ele confrontou Herodes. Herodes tinha casado com a cunhada dele. E ele falou, você não pode fazer isso, você é um adúltero. Tanto é que ele foi decapitado, né, a mando de Herodias, naquela festa de aniversário da sua filha. Enfim, João Batista não aliviava para ninguém. Mas quando foram perguntar para João sobre Jesus, ele diz, não, esse é de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda uma coisa, você só ganha tendo bom testemunho dos outros. Você só ganha tendo bom testemunho das pessoas. Quando Saul precisou de um funcionário para tocar para ele no palácio, alguém deu a sugestão lá, chama alguém que saiba tocar. Você se lembra o que aconteceu? 1 Samuel 16:18. Então respondeu um dos moços e disse, é aqui que Davi vai ser introduzido no palácio. Sabe que Deus tinha um plano para ele ser rei, mas olha os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus passaram pelo bom testemunho de Davi. Um cara se levanta e diz, eu conheço, o cara diz, um filho de Jessé, o belemita, sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Alguém falou isso. Davi tinha uma boa reputação. As pessoas, a sociedade, os outros conheciam Davi, sabiam da sua vida, sabia da sua integridade, sabia do seu relacionamento com Deus, e é isso que esse homem está testemunhando. Isso só ajudou Davi. E eu pergunto para você, de forma muito respeitosa, você não precisa responder não, mas se eu for perguntar lá na sua vizinhança, quem é você? É tranquilo ou pode ser que eu tenha surpresas? Na sua família, nos seus relacionamentos mais íntimos, porque irmãos, aqui todo mundo é santo. Aqui é só paz do Senhor. Aqui é glória, aleluia e
ou mistério. Mas e na sua vida privada? E na sua intimidade? Eu me lembro de ter pastoreado uma senhora, muitos anos isso, em outra cidade. Ela dizia, pastor, eu namorei casada com um obreiro durante anos. O obreiro, ele pregava, dirigia uma congregação, como essa aqui, uma igreja. 2 filhas, as filhas lá na igreja, ela divorciada. Falou, esse homem na igreja, pastor, é sapato de fogo, é pai do Senhor, é glória eterna e gravata, é botando mulherada tudo de disciplina, é brigando com os outros por causa de rapar a perna, por causa de não sei o quê, e em casa esse homem me cobria na porrada. Testemunho. O seu testemunho é importante, é fundamental. Sua reputação, que os outros vão falar. Há um tempos atrás, um camarada entrou em contato comigo para querer vir ministrar aqui na igreja. Só que o testemunho dele, cara, por onde eu passei, a gente tem muitos amigos em comum. Cara, não deu, porque eu cheguei num lugar, depois de um tempo, alguém falou assim, pô, fulano de tal ficou aqui na igreja um tempo. É verdade? É verdade. Você não vai acreditar, cara, ele roubou um amplificador. Roubou, ele era músico. Quando pegasse uma caixa dessa, que ele roubou, levou para casa dele, nunca mais devolveu. Aí depois passou um tempo, alguém falou, pô, conhece fulano de tal? Eu falei, não conheço, já ouvi falar, sei que ele morou aqui na cidade. Pô, mas o cara é mentiroso, velho. Mentiroso, ele conta umas histórias. Aí um dia veio um cantor de fora na igreja. Ele falou, viu, e fulano, está aqui ainda? Eu falei, não, quando eu cheguei aqui ele não estava mais. Ele falou, cara, mas pensa num sem vergonha. Um dia eu fui numa casa dele, tinha um monte de DVD que ele alugava nas locadoras, não devolvia não. O bicho é safado, é ladrão. Olha só. Olha o testemunho, olha como ter um bom testemunho nos protege e ter um mau testemunho só nos atrapalha, só fecha as portas. Um dia eu trouxe um moço cantar na igreja, tem muitos anos também, não era pastor aqui ainda, e ele era de fora, um amigo recomendou, eu falei, tá, pode trazer. Eu falei, ele vai estar tal dia livre. Aquiles, será que você não arruma uma igreja para ele cantar aí? Liguei para um amigo meu, será que ele pode ir? Tal, o cara cantava bem, cantou em grupos famosos aí no país, aí foi, legal. Tempos depois esse pastor amigo meu falou, pô Aquiles, o irmão lá que você me recomendou, ligou para uma moça da igreja lá depois do culto, chamando a moça para ir no quarto dele no hotel, cara. Cara casado, família. Então, gente, integridade, bom testemunho perante a sociedade, perante os outros, é fundamental para um cristão. Essa conversa mole de fale bem ou fale mal, fale de mim, serve para a Anitta, serve para essa turma que anda por aí. Para você, para mim, para quem quer levar Deus a sério, é fundamental ter um bom testemunho dos outros. Quem entende o que eu estou dizendo pode dizer amém hoje de manhã. Segundo lugar, segundo nível de testemunho, as obras. Vamos ver juntos? Diga as obras. João 5,36, Jesus continua, depois de citar João, um outro que testemunhava acerca dele, ele diz o seguinte, eu tenho um testemunho maior do que o de João. Olha, agora é um nível acima desse primeiro. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. A obra que eu estou realizando, a obra que o meu Pai me deu para fazer, suas obras, suas ações, suas atitudes, aquilo que você faz, aquilo que eu faço,
Isso fala muito sobre quem nós somos. É interessante que a psicologia, ela dá uma volta gigantesca para tentar explicar por que o ser humano age do jeito que age. E em muitas linhas, a base para essa explicação é influência familiar, principalmente na infância. E diz o seguinte: não, ela faz assim porque a mãe era uma figura tal, o pai era uma figura assim, e tudo isso tem o seu lado de verdade, e é verdade. Você vai ver muitas áreas da psicologia bate. A pessoa teve um trauma no passado, a pessoa teve uma experiência X ou Y na infância. Você vai ver a cultura, o entendimento marxista vai dizer que a pessoa age do jeito que age pelo nível social que ela pertence. Então, se ela foi criada com esgoto a céu aberto, no meio da marginalidade, segundo esse entendimento, as pessoas tendem a agir de tal modo ou de um modo diferente. Algumas religiões vão dizer que a gente age do jeito que age por causa que são karmas, a gente traz coisas de outras vidas, mas Jesus é de uma profundidade assustadoramente simples. Isso que eu acho maravilhoso em Jesus. Enquanto a gente fica dando devaneio, dizendo, não, eu acho que você é assim por causa daquilo, eu acho que você faz isso por causa daquilo outro, eu acho que é isso por causa daquilo outro. Vem Jesus em Mateus capítulo 7, verso 17 e 18, e diz uma coisa maravilhosa. A profundidade de Jesus está na sua simplicidade. É por isso que as pessoas não conseguiam compreendê-lo, porque estavam esperando alguém falando. Não, Jesus falava e todo mundo entendia o que ele falava. E olha o que ele diz, Mateus 7,17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Seus frutos são suas obras. Seus frutos é aquilo que se trata daquilo que você faz, daquilo que você realiza. E Jesus está dizendo o seguinte: tem gente que dá fruto mal, faz coisa, é porque é ruim mesmo. Porque quem é bom, faz coisa boa. Quem é bom, age corretamente. Você não é seu discurso, você não é o que você prega, você é aquilo que você realiza. Jesus disse: vocês estão vendo o que eu faço, vocês estão vendo as minhas obras. Gente, você vê dois irmãos criados na mesma casa. Eu já vi isso de muito perto na minha vida. Dois irmãos debaixo do mesmo pai, mesma criação, mesma mãe, tudo certo. Casado, família, prosperando no trabalho, empregado, cumpre horário, tem palavra, tem caráter. O outro, mulherengo, safado, vive em boteco, não está nem aí, jogador, não tem palavra, não tem. E aí, você vai falar o quê? O pai e a mãe. Árvore boa produz bom fruto. Árvore má produz fruto mau. As nossas obras falam muito daquilo que de quem a gente é, na verdade. E eu faço uma pergunta para você responder para si. O que é que você tem produzido? Suas obras. Suas obras. Eu já conversei com pessoas na igreja, nesses anos de ministério, que elas têm um discurso lindo. Por exemplo, eu amo a obra de Deus, eu não sei o quê. Um dia eu tive uma conversa dura com alguém, que parou até de frequentar a igreja, que ela achava que eu não dava
oportunidade e tal. Eu falei, não, eu acho que o que você fala é legal, mas o que você faz é exatamente o oposto daquilo que você fala. Você fala que ama a obra de Deus, mas você vem em culto quando você quer. Você fala que ama a obra de Deus, mas você não contribui com nada. Você fala que ama a obra de Deus. Então, o seu discurso está dissociado das suas obras. Isso é evidência de hipocrisia. De hipocrisia. Então, Jesus está dizendo o seguinte: os outros testemunham ao meu respeito, mas aquilo que eu faço, as minhas obras, está aí, é nítido, vocês podem ver, um paralítico levantou. Paralítico levou o tempo todo, eu estou fazendo coisas que testificam ao meu respeito. Tiago capítulo 2, verso 14, Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Olha o discurso aqui sendo colocado. Que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Não tem atitude, não tem vida prática, é só discurso. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E os versos 17 e 18 do mesmo capítulo 2 de Tiago dizem o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu trabalhei anos fazendo internação de pessoas em casa de recuperação, isso tem uns 20 anos, e eu recebia muitas mães, muitos pais, que iam internar seus filhos, esposas internando seus maridos. Era uma casa só para homens. E eu, obviamente, você deve imaginar, ouvia os maiores absurdos do mundo, de mães que foram já espancadas por seus filhos, moleque que tacou fogo na casa, que vendeu a moto, que vendeu a televisão, que depredou, e daí a mãe dizia assim: mas ele é bom. Falei, imagina se fosse ruim então. Por quê? Porque ele é atencioso, ele é carinhoso, ele é não sei o quê. De vez em quando ele taca fogo na casa, mas ele é uma boa pessoa. Olha, gente, se é para aliviar a consciência de uma mãe, até serve você acreditar nisso. Mas não é verdade, seu filho é ruim. E se você é esse filho, você é uma praga. Ou não? Ou é uma boa pessoa? Tem correção? Tem. Tem um novo caminho? Tem. Deus pode mudar? Pode. Mas você não é bom não. Aquilo que você faz mostra que você é um crápula. Você que bate na sua esposa, você bate na sua mãe, você xinga, você agride sua esposa, verbalmente, fala palavrão. Não, bom você não é. Bom você não é. É que quando me tiram do sério. Então você só é bonzinho quando está tudo... Jesus fala o tempo todo, né? Isso aí até os gentios são. Até os pagãos são. Você demonstra quem é quando pisa no seu calo. Então, as suas obras, aquilo que você faz, precisa testemunhar a seu respeito, acerca de quem você é. Quem está entendendo pode dizer amém. Hoje é uma palavra que eu não esperava muito, glória, aleluia, não tem jeito, mas tem que pregar, né? Vamos lá. Terceiro nível. Primeiro os outros, depois as obras. Jesus agora diz o Pai. Vamos repetir? Diga o Pai. João 5,37 ele diz: e o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Jesus diz: olha,
João Batista, os outros aí estão falando sobre mim. Vocês podem perguntar e você sabe que o testemunho de João é verdadeiro. O que eu faço está nítido, está evidente de quem eu sou. Mas tem mais alguém que testemunha a meu respeito. Sabe quem é? É Deus. É o Pai. Deus sabe quem eu sou. Deus testemunha a meu respeito. E, gente, para pensar, o que Deus falaria sobre você? O que Deus falaria sobre quem você é? Porque Deus me conhece no secreto. Deus te conhece no íntimo. Deus sabe do teu coração, né, gente? Porque a gente, assim, dá uma melhorada para se apresentar à sociedade. Mas tem um momento da nossa vida em que a gente vai para a nossa cama e coloca a cabecinha no travesseiro com a nossa consciência e Deus. Jesus diz, Deus, o Pai, testemunha a meu respeito. O que será que Deus falaria sobre nós? É interessante, você vai olhar na Bíblia, Deus falou sobre algumas pessoas. Por exemplo, Deus falou sobre Jó, numa conversa. E sabe para quem Deus elogiou Jó? Para o diabo. Pois é. Jó capítulo 1, capítulo 1, versículo 8. Olha só, as palavras de Deus a Satanás. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Sabe aquele momento que você fala bem de uma pessoa, fala, você conhece fulano de tal? Você viu? Você sabe quem ele é? Deus falou para o diabo, você viu meu servo Jó? Você observou ele? Deus continua agora, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, não tem aprovação melhor do que essa. Sabe por quê? Porque os homens podem mentir a teu respeito. Porque algumas pessoas podem falar mal de você por inveja, ou por simples não gostar do seu jeito, do seu temperamento. Você entende que eu não estou falando disso, né? Eu vou lá falar para você, o seu vizinho fala assim, que fulano de tal vai lá na sua igreja, nossa, ele nem cumprimenta a gente. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de caráter, de integridade. Não existe testemunho e depoimento melhor do que o testemunho de Deus, que tudo vê, o tempo todo, inclusive o nosso coração. Você vai ver em todo o ministério de Jesus, o Pai testemunhando, o Pai avalizando o Filho. Quando ele sai do Jordão, lembra da voz do céu? Este é o meu Filho amado. No monte da transfiguração, este é o meu Filho amado. Vou deixar um desafio aqui para você. Viva uma vida onde Deus vai falar bem de você. Porque assim, todo pai ama o filho. E você pode ser a maior encrenca do mundo, Deus vai te amar. Isso não tem a ver com desempenho. O amor de Deus está para além das nossas cabeçadas na vida. Deus ama aquele que está aqui no altar, falando em língua estranha, e o que está numa boca de fumo agora. Deus ama a todos. A todos. Agora, aprovar, não. Você que é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Você ama os seus filhos. Você tem um filho lá que só te dá dor de cabeça. Você ama, mas não aprova. Eu estou falando sobre testemunho, aprovação divina. O pai diz o seguinte, se meu filho, não só eu amo, mas me dá orgulho. Testemunho do alto. E o quarto e último nível são as Escrituras. Vamos repetir? Diga, as Escrituras. João 5,39, Jesus, no término da sua defesa, diz o seguinte, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu
respeito. São as Escrituras que testemunham a meu respeito. Você sabe que a Escritura é a base da nossa fé. A Bíblia deve ser o prumo que nos ajusta. Deixa eu dizer algo para você. Tem muita gente hoje que quer mudar a Bíblia, quer adaptar a Bíblia à sua vida. Mas é exatamente o contrário que deve acontecer. Eu já vi gente, por exemplo, fazer um malabarismo para justificar homossexualismo, dizendo que Davi tinha um caso com Jonatas. Porque a Bíblia diz que Davi amava Jonatas como quem amava a sua alma. É de uma desonestidade gigantesca. O que é isso? É um malabarismo para querer justificar. Eu pego a minha vida e eu preciso fazer ela caber dentro da Escritura. Não, e daí para isso eu mudo a Escritura, não. A Escritura precisa testemunhar sobre minha vida, a meu respeito. É o prumo que alinha a minha vida, que ajusta a minha vida, que me melhora como pessoa. Tiago capítulo 1, do 22 em diante, Tiago diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você só ouve a Bíblia, só ouve a palavra, só adquire conhecimento, mas esse conhecimento não é levado para a sua vida, você foi para o caminho do auto-engano. E deixa eu dizer uma coisa, a mentira mais perigosa não é a que você conta para o outro, mas é a que você conta para si. O que é que você conta para o outro? A única coisa que vai ter de consequência é o outro fala, não, o cara é meio paiudo lá, só conta umas lorotas e tal, não sei o que. Mas a mentira que você conta para si pode te levar para o abismo. É isso que Tiago está falando, ó, é o caminho do auto-engano. Então pratique a palavra. Pegue o conhecimento da palavra e coloque em prática. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ô, gente, vamos ser honestos, tem coisa melhor que você botar a cabeça no travesseiro e saber que sua vida está adequada ao que Deus pediu para você? Tem coisa melhor? Todos nós já pecamos na vida, todos nós infelizmente em algum momento já nos desviamos do caminho, uma coisa que você falou e não devia, uma coisa que você fez e não devia, uma coisa que você deixou de fazer e deveria ter feito. O que isso traz para você? Isso traz deformidade para a sua imagem. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. É isso que Tiago está falando. Esse homem que ele olha no espelho, ele não sabe quem é mais. Que a Escritura possa testemunhar acerca da minha vida, acerca da sua vida. Seu casamento tem amparo bíblico? Me lembro uma vez, uma pessoa me pediu, tem tantos anos isso, para bater um papo, e daí eu vi assim, que o casamento que ela tinha, era um casamento que não era bíblico, era um casamento, parece que ela frequentava uma igreja e tal, mas era um casamento assim, entendeu? Tem minha vida, ele tem a dele, como muitos casamentos hoje aí, entendeu? 2 pessoas só que moram na mesma casa, não é uma só carne, não estão indo para o mesmo caminho, não entenderam isso. Aí eu falei, eu não vou conseguir te ajudar não. Por quê, pastor? Falei, porque para mim, para o que eu creio, o casamento é uma outra coisa do que você acredita. E eu creio num casamento
num casamento bíblico. Então nós vamos estar falando de coisa diferente. Você entende o que eu estou dizendo, não? Então, a gente precisa escolher se a gente vai fundamentar a nossa vida na areia. E o que é fundamentar a nossa vida na areia, nossa casa na areia? O que essa sociedade hoje prega, a cultura da nossa época prega. Ou nós vamos fundamentar a nossa vida na Escritura, que é rocha, inabalável. Vai vir a tempestade, vai vir chuva, vai vir tudo, nós permaneceremos de pé no nome de Jesus. Jesus diz, ó, a Escritura testemunha. Seu temperamento tem respaldo na Escritura. Seu linguajar, as palavras que saem da sua boca, tem respaldo na Escritura. Romanos 12, 2, eu citei esse verso quinta-feira, e eu volto a citá-lo agora. Romanos 12, 2, Paulo diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A mente é a sede da nossa alma. Qualquer mudança que não passa pela nossa mente, é uma mudança que tem prazo de validade, é uma mudança só estética, só de aparência. Por isso que o Evangelho precisa atingir a nossa mente, por isso que conversão precisa atingir a nossa mente. Arrependimento é isso, é mudança de mente, não é histeria, não é emoção, não é, ai, me arrepiei. Não, isso é outra coisa, é gostoso, é bom, faz parte, mas Evangelho precisa atingir a nossa mente. Como é que a nossa mente muda, gente? Porque nós recebemos na mente uma paulada de influência cultural, familiar, experiências de amizade, de traumas que tivemos, e daí nós vamos construindo na nossa mente que a vida é assim, que eu devo ser assado e tal, e não sei o quê. Daí Paulo nos propõe uma outra coisa, ele diz, se você quer experimentar a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita. Se você quer experimentar a vontade de Deus, sua cabeça precisa mudar, sua mente precisa mudar, consequentemente sua vida vai mudar. Eu já dei esse exemplo aqui. Por que uma pessoa que vai fazer cirurgia bariátrica precisa passar pelo psicólogo? Por quê? Porque é a mente também que precisa mudar. Eu até contei que meu pai tem uma tese, né? Que ele não acredita que tem esse negócio de redução do estômago. Ele acredita que é o seguinte, ele só pega uma pessoa e diz o seguinte, a partir de agora, você só pode comer 1/3 do que você come. Nós vamos reduzir o seu estômago. Se você comer mais do que isso, você vai morrer, você vai passar mal e tal. A pessoa abre o buraco e fecha só e devolve, e daí a pessoa come 1/3 do que comia e emagrece. Ia funcionar, não ia? Não precisava nem da cirurgia. A mente muda, e a mente muda pela palavra de Deus. As Escrituras testemunham a meu respeito. Eu quero fazer um desafio gigantesco para você hoje. Alinhe a sua vida com a Escritura. Gente, tem coisas que a nossa carne quer, tem coisas que o nosso desejo quer. Às vezes eu vejo, né, pessoas dizendo o seguinte, ai, mas é que eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade. Sua carne nunca vai ter vontade das coisas espirituais, nunca vai ter vontade. Sua carne quer prazer, sua carne quer o pecado, porque o pecado é gostoso, faz bem para a nossa carne, alimenta a nossa carne, coração vai a milhão, faz bem. O pecado é gostoso para a nossa carne. Mas aí quando a gente olha para os nossos desejos carnais, e olha para aquilo que Deus planejou para a nossa vida, a gente entende o seguinte, Deus sabe o que é melhor para mim. E daí você fortalece o seu espírito,
e enfraquece a sua carne. Eu estou preparando uma série de mensagens aqui sobre o jejum. Esses dias eu tirei uns 3 dias de consagração, até falei para minha esposa, falei, estou precisando. Sabe quando sua carne está gritando demais? Já viveu essa experiência ou não? Sua carne começa a gritar demais, seus sentimentos começam a gritar demais. Você diz o seguinte, opa, chegou a hora, sinal amarelo, chegou a hora de eu botar essa carne para gemer. E fortalecer o espírito. Através da palavra de Deus. Eu concluo com o texto de Hebreus capítulo 11, os irmãos que vão nos ajudar aí, já podem chegar. Acho que só o William mesmo. Hebreus capítulo 11, verso 2, e depois nós já vamos passar para o batismo. Hebreus 11, 2, diz assim, olha que extraordinário o que essa versão nos diz. Pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. Sabe por que o Evangelho chegou até nós? Mesmo em meio à perseguição do Império Romano, mesmo em meio a tantas lutas que a igreja enfrentou, porque pessoas em tempos passados deram bom testemunho acerca da sua fé. Agora, irmãos, Paulo morreu, Pedro morreu, João morreu, John Wesley morreu, Spurgeon morreu, Billy Graham morreu. Você está vivo, eu estou vivo, e o chamado para esse momento, para essa geração, é que eu e você possamos dar bom testemunho da nossa fé. Deus não precisa de bons pregadores, gente. Deus não precisa de bons músicos. Deus não precisa de mídia boa. Tudo isso é legal, mas não é o essencial. O essencial é ter uma igreja que dê bom testemunho da sua fé. Que essa mensagem seja um alerta, seja um redirecionar da nossa vida, porque você sabe, se largar a gente no piloto automático, nós vamos para o muro. Eu não sei você, mas eu vou bater em algum poste por aí. É a palavra de Deus que nos alinha, é a palavra de Deus que nos corrige. É Deus quem sabe o que é melhor para nós.